Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, diretamente dos estúdios do Ciesp Distrital Sul, para mais um episódio do Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter um negócio próprio. Hoje, uma convidada muito especial para nos falar a respeito de vários assuntos a partir de sua carreira. E estou com os colegas Fernando Balan, Eduardo Najar e José Eduardo Leitner para conversar com Márcia Cunha. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de compartilhar e falar isso para os que querem ou já são empreendedores. Maravilha! Márcia Cunha é estrategista de negócios, conselheira consultiva, faz apoio a líderes e empresas em decisões estratégicas, reposicionamento e transições de crescimento, além de consultoria e advisory. Então, para começar, Isso. como foi a sua transição de CLT para empresária? Vamos lá. Então, essa transição ela aconteceu há 10 anos atrás, depois de ter ficado quase 18 anos no corporativo. Então, minha primeira formação é em economia. E aí fiz pós, fiz MBA, tudo na área ali financeira de negócios. Trabalhei comecei em autopeças na Alcoa, no segmento da Alcoa, depois passei em telecom, fui para autopeças, fui para banco, depois meio de pagamento. E aí nesse trajeto eu empreendi durante 3 anos, vendi um negócio, era um negócio focado para mulheres, logo que cheguei em São Paulo, e voltei para o corporativo, onde eu fiquei 8 anos depois disso. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, eu queria flexibilidade de agenda. Eu já tinha ideia aí que eu não iria trabalhar menos, mas, né, isso é um fato. É. Acho que Se pensa que isso vai acontecer. não, não vai. É UTI 24/7 quando empreende, né? Até pelo menos o negócio ganhar tração, ganhar corpo, né? Tem uma fase ali inicial que a gente trabalha muito mais que estando em outro lugar. Mas eu fiz essa transição quando eu comecei, na verdade, a pensar essa transição a partir do nascimento do João, meu filho. E aí, o que acho que foi muito relacionado à forma de pensar e à forma como eu lido com as coisas, planejamento, que é o que eu falo sempre, quem olha nas redes sociais ali vai estar, né, planejar sobre isso. A partir do momento que você começa a pensar, eu acho que uma hora ou outra isso acontece, né, fica ali atrás naquela pulguinha, você fala: "Vou", você fica fazendo conta, mas o que faz a diferença mesmo e que sustenta essa decisão, para mim, é o planejamento, porque o dia seguinte, né, a você falar: "Agora é isso", sair do seu trabalho, sair do CLT, se você não tiver planejamento, acho que você se questiona e se torna um pouco mais difícil. Certo, eu vou colocar aqui um pensamento que você manifestou, para que depois os colegas também entrem na nossa conversa. E começa assim: existem momentos em que continuar operando bem já não é suficiente. É Uhum. preciso decidir e sustentar decisões que mudam o rumo do negócio e da carreira. O que quer dizer isso na prática? Isso é uma frase que eu tenho trabalhado alguns projetos, especialmente com mulheres empreendedoras. E muitas se questionam, inclusive, aquelas que têm o negócio, já há algum tempo. Então, falar 2 empreendedoras que recentemente um exemplo na prática, né. Eu tive o prazer de acompanhar durante 3 meses, 2, 3 meses, e elas estavam há 10 anos com o negócio. E, né, por tecnologia, inovação, IA acontecendo, o negócio estagnado. E aí a questão ali era: a gente continua, porque a gente não vê mais crescimento,
ou a gente, né, parte para outros caminhos, né, entre as 2 sócias. Então, voltando, né, a primeira pergunta que você me fez da transição, eu fiz uma transição para a área de saúde. E aí eu fui fazer um curso de formação em psicanálise e fiquei na clínica durante quase 6 anos. Depois voltei a empreender negócio mesmo na prática, fiz toda a jornada ali da startup, que é desde ideação até o exit. E juntando esses 2 pontos, né, que quando eu ouço essas mulheres, ou ouço o empreendedor, não tem uma questão só racional do negócio, tem uma questão também emocional. E aí um pouco, né, o que eu trago nessa frase é justamente isso. Qual é a decisão? Então esse trabalho que eu fiz com elas foi entender, qual era o cenário, e aí a gente fala um pouco do pessoal de cada um, né, do que elas querem, e ali naquele momento a gente entendeu que realmente fazia sentido reformular o negócio. Então foi um trabalho de mudança de portfólio, reposicionamento da empresa, um relançamento do negócio. Mas elas cogitaram realmente, né, ter outros caminhos ali, seguir com outras coisas. Então é um pouco disso essa frase, e você olhar, entender o emocional, mas sustentar pelo racional, que são os números, e falar: "Ah, realmente faz sentido. Realmente aqui eu tenho uma estratégia, tenho um plano de 90 dias que eu vou cumprir aqui depois", e isso dá fôlego, né, porque você sabe exatamente o que você está fazendo, você tem ali uma visão para um de execução, o que, né, você fala: "Eu não estou indo para um lugar que eu não tenho visibilidade, que é incerto. É isso aqui que eu tenho que fazer, vamos fazer bem feito". Ah, maravilha. Já que você falou em tecnologia e inteligência artificial, Meu tema preferido. és Não é? tu. Mas eu, na verdade, estava pensando em um outro aspecto da fala da Márcia, que eu fiquei pensando aqui. Na verdade, 2 aspectos, né? Acho que a primeira questão é, puxa, não tenha a ilusão de que quando você deixar de ser CLT e for empreender, você vai trabalhar menos, De né? forma alguma. Eu acho que depende um pouco da ambição da pessoa, isso também, né? Tipo, às vezes a pessoa sai assim, vou empreender, mas, tipo, a ambição dele não acompanha. Pode ser que ela tenha aquele negócio lá que vai andandinho de lado ali e tudo, mas acho que vai muito da ambição da pessoa. O que eu acho que também me traz uma reflexão de que, assim, cara, se você estiver pensando em empreender, pense qual é o tamanho da sua ambição. Com Porque certeza. sair do CLT pra, tipo, empreender um negócio sem ambição também é inócuo, né? Sim, depende de como essa pessoa está também, planejamento financeiro, etc e Justo, tal, né. justo. Momento de carreira, já pensando ali numa etapa que já foi cumprida, depois, né, sei, aposentadoria, como é que eu vou me continuar ativa, aí sim. Mas eu digo aquele empreendedor que está ali no início, eh, e aí a gente tem tamanhos, né, a gente não quando a gente olha para a startup e faz essa pergunta: "Você quer ser uma ovelha? Você quer ser um camelo? Você quer ser um É, unicórnio?", né. exato. Então, acho que o planejamento também está nesse lugar, né, de você entender e, de fato, se você vai para serviço, se você vai para varejo, se você vai desenvolver um produto, trabalhar no e-commerce, são mundos diferentes e demandas diferentes, né. Tem operação que você vai ter que estar ali 7 dias por semana, outras já não, né, você vai ter então acho que isso também tem que estar no papel, tem que estar nesse olhar desse planejamento para você fazer essa transição, E né. na tua visão, quando que começa esse planejamento, né? Então, tipo, a pessoa tá lá, tá no corporativo, tudo. Quando começa esse planejamento? É quando a pessoa decide sair? É antes? Como é que você vê essa questão? Hã, no caso que, né, você está ali estável dentro de estável a gente nunca está, né, de fato, mas se você está ali no CLT e essa decisão parte realmente de você, acho que o quanto antes, eh, você puder planejar, então vou dar o meu exemplo. O curso de formação psicanálise era 3 anos, então eu comecei a fazer um planejamento financeiro durante esses 3 anos. Então quando eu terminar o curso e quiser, porventura, né, der tudo certo e quiser ir para a clínica, eu quero ter "X" tempo
sem precisar me preocupar com se eu vou ter paciente ou não, mas que isso me sustente Uhum, durante um período X. uhum. Então, quanto é? Uma conta simples, gente, É, aqui. conta de Quanto... runway, né? Qual é o tamanho do teu runway Exatamente, é. financeiro? E aí eu tenho esses 3 anos para fazer esse caixa. Consegui fazer esse caixa e quando eu saí, melhor dos mundos, eu já tinha paciente, porque eu fiz estágio numa clínica de psiquiatria e psicologia que permitiu já ir além, né, desse caixa e já tendo alguma receita nesse lugar. Então, quando eu faço a transição, eu já tenho ali X pacientes para atender. Então, foi muito confortável, mas isso eu pensei 3 anos antes. Uhum. Tem as situações que você é convidado, né, a sair do CLT. E aí, gente, é uma questão de planejamento Que financeiro forma pronto. sutil de colocar, É. né? Tipo, Você é Elegante, convidado a isso, sair, né? por favor. E aí, se você já pensa além, né, do planejamento financeiro, que tenho 6 meses aqui para manter família, manter minhas necessidades e tudo mais, o que é que eu posso, além, né, ter aqui um valor que eu posso me dispor para que minimamente eu consiga ter alternativa, porque quando a gente fala do financeiro é você ter possibilidade de escolha, né? É, e que Isso acho é que muito importante. é muito impactante isso que você comentou, né? Tipo, a questão do financeiro ela é muito importante, porque eventualmente a gente não controla todas as situações, né? Se a gente é convidado a Exato. sair do CLT, a gente não controla. E o mundo corporativo ele é tipicamente dessa forma. Eu trabalhei 17 anos no mercado financeiro. Cara, cada 2 anos era uma reestruturação. Sabe Deus por que motivo tinha uma reestruturação, né? Então, dado que você não controla é, esse momento, acho que o mais prudente é sempre estar cuidando do teu runway financeiro, né? Sim, sim, Você não sabe em que momento, eventualmente, você vai ser impelido a ter que empreender pela necessidade, né, Nassi? exato. E eu falo especialmente para as mulheres, assim, a gente tem, eu tenho esse olhar, né, voltado, nesses últimos 10 anos que eu empreendi, foi muito próximo de empreender junto a mulheres. Então, a gente tem no ano passado, se eu não estou enganada dos números, foram mais de 450 mil mulheres, é um dado dos Estados Unidos, a gente não tem esse dado no Brasil, que saíram do mercado de trabalho americano, mais de 50% voluntariamente, por opção. E aí, você imagina, a gente está falando de um país de primeiro mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma realidade que eu acredito que seja maior os números do que os trazidos de lá, né, do que os informados lá. E aí a mulher ela tem muito esse espaço de empreender, mas não por decisão, mas como alternativa por falta de estrutura dentro das organizações, muitas vezes de flexibilidade de agenda, flexibilidade de tempo, de receber essa mulher que ela está ali não só para ela, mas filhos e família, pais que eventualmente ela tem que acompanhar no exame, tem todo um entorno ali e que a estrutura hoje dentro das organizações não considera. E aí eu falo de todo tipo de organização. E essa mulher, ela vê como opção o empreendedorismo. E muitas vezes, né, ela é a microempreendedora porque ela não consegue ter esse planejamento financeiro. Então eu trago aqui também, eu tenho total consciência disso e da importância de iniciativas como Rede Mulher Empreendedora, como outras iniciativas que apoiam essa mulher, que é a grande maioria, né, das mulheres brasileiras aí que estão empreendendo. Começam daí, né? Começam desse lugar e sem planejamento. Eduardo, você falou que faz 10 anos que você está empreendendo, né? Sim, E você fez a transição. Eu fiz em 1990, né? E a gente não tinha essa tecnologia toda, esse apoio todo. Eu fui na cara e na coragem, depois de 20 anos no corporativo. E me senti, em certo determinado momento, com o pé em duas canoas, né? Famoso, né? E aí vai uma canoa para cada lado e você pluf, né? Tem que cair na real e tomar essa decisão, né? Continua sendo assim. A gente está no corporativo e tem
mais ou menos maior nível, menor nível, um planejamento, mas de repente eu preciso pular na piscina, não adianta só ficar lendo livro de como aprender a nadar, né? Sim, e acho que a gente já tem uma geração hoje que isso é muito mais tranquilo, né? Eh, tá, acho que quem tem 20 anos, eu ouvi esses dias, isso não é uma fala minha, mas que era cafona estar no CLT. É, Mudou. mudou totalmente. Não sei se vocês têm essa percepção, já ouviram algo assim? Eu não tinha escutado ainda com essas palavras, É, mas é, faz sentido. eu assustei. E por quê? Para mim também era a ideia de que quanto mais estável, né, você estivesse num Uhum, lugar ali que te desse uma carreira longa, sim, era, nossa, a pessoa tá 20 anos, né? uhum. Então, eu acho que esses movimentos também fazem, né, de alguma forma beneficiam aquelas pessoas que somos nós aqui acima de 40, que tem ainda um pouco dessa cultura e que É. ouviu muito isso, principalmente acho que quando estava ali na universidade. Presta o concurso do Banco do Exato, Brasil, né? isso, Estabilidade. 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 E a gente é uma, né, tem agora essa possibilidade e tem, acho que principalmente pessoas, né, Que 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 podem. que você olha, espelha e fala: "Nossa, realmente fizeram uma carreira, Uhum, muito bacana, empreendendo", que também eram poucas as referências, né. sim, sim. E você comentou, né, que quando você começou a falar, me veio eu em 2022, eu fiz um projeto ali, empreendendo, em que demorou 6 meses, e foram acho que uns R$ 30.000 ali para um desenvolvedor fazer, era uma aplicação, desenvolver uma aplicação ali. Semana retrasada, eu fiz a mesma coisa em 1 hora e meia, custo zero. Então assim, eu acho que a gente tem também a oportunidade da multicarreira. É. Hoje o custo ele não é de TI, hoje de desenvolvimento, né, a gente vê aí ações de várias empresas caindo justamente por conta disso. Eu acho que é um momento mais oportuno para se empreender e testar, mesmo estando, né, ali no CLT. Se você tem essa vontade, se você tem essa curiosidade, porque acho que estudar um pouco das ferramentas, né, do que a gente tem hoje disponível e também testar a um custo barato, e mesmo não tendo esse planejamento Uhum. financeiro, ficou muito mais fácil. Hoje o investimento maior, eu tenho visto, acompanhado algumas startups, quem já tem essa base, quem tem os devs e quem já está ali alinhado com tecnologia por IA, hoje o custo maior está sendo em marketing, não É é, distribuição. não é, Ah. não é para TI, né? Porque a gente não tem mais essa Quando necessidade de infra. o desenvolvimento deixa de ser monopólio ou oligopólio, o monopólio vai para outro lugar. E hoje ele está Exato. no desenvolvimento. Agora, acho que tem algo muito importante que deriva disso que você comentou, Eduardo, porque quando a gente fala da palavra estabilidade, qual o significado, né, dessa palavra estabilidade? Se a gente parar para pensar, o Brasil só passou a viver estabilidade após o Plano Real, É. 1994. Então, pessoas que nasceram em 1994, elas estão hoje com o quê? 32 anos. E essas pessoas agora estão tendo seus filhos. Então, as pessoas que nasceram no Plano Real, os pais delas ainda viveram a inflação. Então, elas estavam lá em casa escutando o pai dizendo: olha, estabilidade é importante e tal. É. As pessoas de 32 anos de idade que estão tendo seus filhos agora, portanto, a primeira geração cujos pais não estão falando de inflação, instabilidade, etc. E acho que isso de alguma forma vai decantando, né? Tipo, Vai. e quando a gente pensa assim, mundo com IA, é exatamente isso que você está falando, em que começa a disruptar uma série de fronteiras que até então eram fronteiras monopolísticas ou oligopolísticas. Eu tendo a crer que daqui para frente a atratividade do ser CLT, eu acho que ela tende a ser cada vez maior. Ainda mais se a gente pensar que CLT é um regime de trabalho que nasceu lá na década de 30, governo Getúlio Vargas. Tudo bem, teve a reforma
Acho que foi 2016, se não me falha a memória. Foi modernizado? Foi modernizado. A gente já tá em 2026, sabe? Tipo, vai fazer 100 anos de CLT, né? Então, eu realmente tendo a crer que a gente tá diante de um cenário agora de transformação significativa das relações que as pessoas têm com a noção de trabalho. Não no sentido laboral da coisa, não no sentido CLT da coisa. É tipo, significado de trabalho. O que significa trabalho para cada um, entendeu? E é a primeira geração que vive. E agora, hora da gente ouvir o nosso herdeiro, aquele que durante muitos anos esteve em empresas familiares e também fez uma mudança saindo do ramo de negócio anterior para ser um prestador de serviço, conselheiro, advisory, etc. Tudo isso? Esse é o Fernando Poxa Pan. vida! Nem você percebia. Né? Bom, Márcia, muito feliz de conversar com você novamente, né? Você é uma referência, né? Não só como empresária, mas como mulher empresária que leva essa bandeira, como você tem falado aí. Você falou muito sobre planejamento e decisão, e agora a gente estava entrando num papo de IA e a novidade hoje, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei também com autopeças, então 25 anos, empresa familiar, e naquela época a gente falava de estabilidade, mas não era nem estabilidade. O pai queria que você tivesse a casa própria, família, filhos, era isso que a gente queria, mas a gente queria trabalhar. Então, com 14 anos, eu já fui correndo trabalhar, porque eu queria ter dinheiro, eu queria ter a minha situação, não queria depender do meu pai. Então, esse é um contraponto que existe hoje. Eu acho que essa juventude, ela ao mesmo tempo que ela não quer CLT, ela prioriza umas coisas como qualidade de vida, por exemplo, eu não vou deixar de ir na academia hoje para trabalhar. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma grande oportunidade de desmistificar o vilão que é o empreendedor, né? O que a gente costuma falar sempre aqui no meio nosso, aqui nos podcasts que a gente participa, que o Brasil costuma ter o empresário como um vilão, né? O vilão da novela, é o cara que maltrata o funcionário, é o cara que abusa dos subordinados e tal, quando na verdade não é isso, né? Quando na verdade um empresário, um cara, um microempreendedor que seja, sei lá, um vendedor de pipoca, ele é um empresário, né? Então hoje eu acho que esse papel de mostrar para a juventude a possibilidade de empreender e trabalhar com um negócio próprio e não depender do governo, não depender da CLT, não depender dos benefícios que são ilusórios, eu acho que isso faz uma grande diferença. Então, em cima de tudo isso, eu queria perguntar para você, né? Você que falou muito sobre decisão, como conviver com a tomada de decisão diária? Pessoas que são tão, às vezes, imaturas, são tão despreparadas, que estão aí entrando agora no mercado, estão querendo empreender e estão pensando em dancinha no TikTok ou alguma coisa assim, mas a tomada de decisão diária. Hoje, o dia a dia, ele te consome muito rápido. E as decisões de curtíssimo prazo, elas vão influenciar lá na frente. Então, eu queria que você me falasse, porque quando você está na CLT, você toma uma decisão ali, você consegue resolver, tem alguém que vai te ajudar e vamos dar uma. Mas na empresa, no empreendedorismo, não. Você tomou uma decisão ali, aquilo vai refletir. Então, eu queria que você deixasse meio que uma dica para essa juventude de como, e de quem está pensando em empreender, né? Mulheres e tal. Essa dica aí do dia ali na cara do gol, como decidir. Você trouxe no início da tua fala a questão do vilão, né? Sim, E se a gente, né, olhar na base, o que movimenta o Brasil é o empresário, né? O dia a dia, o dinheiro circulante está na mão dessas pessoas. De certa forma, a internet também influencia negativamente, mas eu acredito também que abre, né, um olhar para esse empreendedorismo de possibilidades. Assim como tem coisas não tão boas, tem coisas boas. sim,
E aí eu vou trazer de novo na prática, né, a consistência do que você, né, saber o que você quer e a consistência de ter que fazer o que tem que ser feito, muito bem feito todos os dias. Eu achei incrível um período, um cara que falou: "Eu vou ganhar vou ganhar dinheiro fabricando camiseta". E ele deu ali o passo a passo, ele começou com um lugar pequeno, e ele mostrava a rotina dele, todos os dias os erros, os acertos, e começou com uma base super pequena de seguidores, e aí depois ele estava com centenas de milhares de seguidores. E o que que ele mostrava ali? Que, de onde eu vim, né, e a possibilidade de fazer dinheiro, fazer negócio e ganhar com algo digno do meu trabalho, mas a consistência, que não ia ser fácil, mas que era possível. Então, além de estudo, você tem que se informar. Hoje você tem um celular, você tem uma possibilidade enorme, né, você tem o mundo nas mãos. Não necessariamente você precisa estar sentado numa cadeira, numa universidade ali, mas você tem recurso para aprender. Então, consistência, né, diária, de realmente você tem que trabalhar, você tem que ter minimamente conhecimento sobre aquilo. E hoje você tem ferramentas que a gente estava falando aqui, gratuitas para fazer isso acontecer. Pode ser até dentro de um marketplace, numa plataforma de venda, uma Shopee, Você deu o exemplo da camiseta, eu lembrei de um vídeo que passou há muito tempo atrás de um cara, um carioca, e depois ele foi ser até garoto propaganda de um grande banco e tal. E ele falava: é muito fácil você empreender e você ganhar dinheiro. Você tem que querer. Então você vai pegar, você vai pedir R$ 10 emprestado para alguém. A pessoa vai te emprestar R$ 10, você vai pegar, você vai comprar um fardinho de água com 20 Ah, é, garrafinhas de água. entendi E errado. aí você vai pegar e vai comprar um saco de gelo. Não sei se era R$ 10 ou 20, alguma coisa assim. E aí você vai pegar um saco de gelo, um fardo, R$ 50, eu lembrei. Você vai emprestar R$ 50. Você vai comprar um fardinho com 20 garrafinhas de água. Você vai comprar uma caixa de isopor e um pacote de gelo. Aí você vai colocar a água lá e vai sair vendendo ao dobro do que você pagou. No final do dia, você vai ter R$ 100. O que você vai fazer? Você vai devolver os R$ 50 para a pessoa que te emprestou. E aí depois você vai começar de novo e assim por diante. E esse cara ficou muito famoso, não só com esse vídeo, porque ele realmente fez isso. E ele começou vendendo na praia, em Copacabana e tal, e ele se transformou e escreveu livros e tal. Eu nem lembro o nome dele agora, Não lembro. se ele tá ainda. eu lembro, mas eu lembro No caso, do né? caso. E a educação financeira. Sim, Consistência, educação financeira de uma forma muito simples e prática, que a gente infelizmente não tem. sim, E o brasileiro, acho que mostra, né, que através do trabalho você consegue. sim. A gente tem diversas referências de um outro lugar, Uhum, né? Não vou nem entrar nesse sim, patamar, mas é possível, não é fácil. Realmente não é Sim. fácil. Uhum. Para aquele que tem recurso, para aquele que não tem recurso, sim. mas olhando, né, acho que direcionamento, tem muitas coisas boas na internet e que, né, aquele jovem, aquela pessoa que queira começar, procure exemplos assim, Informação, né? informação. Porque a gente está passando um momento, não falando de política, nada disso, mas a gente está é um ano eleitoral, mas não falando de política, a gente está passando um momento que a transição está muito fácil de acontecer. Na década de 70, 80, 90, existia sim uma necessidade muito grande de assistencialismo, de dependência, porque não tinha tanta informação. Hoje, baseado só em informação, em tecnologia, todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet, muitas vezes em locais públicos, internet gratuita. Então você consegue filtrar a informação e consegue entender que você não precisa de toda essa dependência que muitas vezes é propagada na televisão, em meio de comunicação. Não, porque você precisa estar dependente, que o governo vai te ajudar. Não é mais assim. Já foi.
Mas hoje a informação chega muito rápida. E tem uma coisa, quando você empreende, quando você tem essa vontade, o céu é o limite, né? Que você não, se você tem ambição, como o Leitner falou, tem pessoas que não têm, mas se você tem uma certa ambição de querer crescer, acho que não tem muito outro caminho honesto para você chegar, né? Então, Sim. quanto mais você se dedicar, mais você vai ganhar. Mas aí sabe uma dúvida razoável que eu tenho? O quanto isso que eu concordo com tudo isso e consigo ver isso acontecer. A minha dúvida é o quanto isso é uma realidade dos grandes centros urbanos, né. Eu nunca esqueço uma vez, eu estava viajando de carro pra Bahia. Saí de São Paulo, fui até a Bahia de carro. E quando eu cruzei a divisa entre Minas Gerais e Bahia, primeiro município que eu passei ali, a minha passagem de carro foi o evento do dia, né? Porque, tipo, não tinha nada, né? Tipo, eram as pessoas na janela, olhando assim, eu gordinho, passando lá, escutando música no último volume. E aí eu penso assim, como empreender num lugar desses? O lugar não tinha nada, nada, né? A informação chega lá, bem, se qualquer um tiver um sinal de internet, chega, né? Mas aí, como é que uma pessoa pode se virar num lugar desses, percebe? Por isso que a minha dúvida é o quanto, e aí não sei, Marcos, qual que é a tua opinião nisso, se você tem uma opinião nisso, assim, tipo, será que isso que você trouxe, Fernando, e que eu concordo, será que não é uma realidade dos grandes Não, centros? mas eu acho que antes da Márcia responder, eu só quero dar uma pimentada com o que você mesmo Vamos disse. lá. Porque vamos lá, tudo passa pela ambição. Então, se você pega uma propaganda, uma, uma moça bonita, bem arrumada, com jóias e tal, e você olha aquilo e fala assim, eu gostaria de ter. Eu começo a me ver naquela situação. Eu gostaria de ter aquele brinco, aquela maquiagem, eu queria estar na posição dela, ou eu tenho vontade de comer naquele restaurante que passa na televisão. Então, até que ponto sei lá, o exterior, a comunicação, a informação poda a ambição de quem está nessa cidadezinha? Porque assim, existem duas situações. Ou o cara sai da cidadezinha, Exato, ou ele transforma a cidadezinha. exato. Agora, o que não pode é ele ficar ali e falar, beleza, eu estou É, ganhando o meu benefício, eu tenho sei lá, você falou da Bahia, às vezes é uma cidade litorânea, não sei. O mar tá ali, eu consigo pegar um peixe ou uhum. outro, tenho 4, 5 filhos e para mim tá bom, vou morrer assim. E beleza, mas É, tipo, Não sei se beleza. Acho que não poderia não, ser porque aí beleza. depende justamente da ambição e da visão Né? de vida de cada um, né? não, e quando a gente fala de cidade, né, da forma como você trouxe, para mim, assim, não é uma questão individual. Aí é uma questão mais da comunidade. Então, por exemplo, Minas. Minas tem cidades muito pequenas, cidades de 15, 20 mil habitantes, e cada uma delas é a referência Em ali alguma em coisa. alguma coisa. Então você tem Malha, você tem Piranguinho, que é Queijo canastra. não, Pé de Moleque, e todo mundo ali passa. Tem Juruáia, que é um polo enorme de lingerie, e que tá lá eh eh, próximo a Guaxupé, mas Hum, é referência. hum, E você tem, por exemplo, no sul, Pomerode, que ali é uma cidade Sim, é bem pequena, mas uhum, tem chocolate, tem toda uma sim. questão ali do entorno, né, dos alemães e tudo e um mais, disco, e um chucrute que é uma maravilha. maravilhoso. Então você tem, tô dando aqui alguns exemplos, né, de experiências recentes, assim, que acho que a comunidade se une em prol. Uhum. Realmente é muito mais difícil uma pessoa dali realmente fazer a diferença, faz na comunidade dela, mas o entorno se unindo é muito mais forte. É interessante isso, porque justamente quando eu estava cruzando de Minas Gerais para Bahia, eu estava vindo de Teófilo Otoni para a Uhum. cidade do outro lado, que eu já não lembro mais o nome. E era muito visível isso, porque o polo ali de Teófilo Otoni, muito forte, por exemplo, na questão de minérios. Não necessariamente minério de metais, mas assim, Pedra, 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 pedra. tem, tudo sai de lá. Aham, lindo. Governador Valadares, logo antes Isso. também. Governador Valadares cresceu com uma barbaridade, não só exportando gente para os Estados Unidos, né? Entre outras coisas ali da terra. Agora, cruzou
pro outro lado da fronteira. Parece que era, tipo, parece outro país, né? Sem essa malha social e econômica coesa. Esse exemplo que você está dando aí é que vai de encontro. Aqui nos últimos 50 anos, o estado da Bahia viveu no assistencialismo, né? Ela vem numa sequência de mandatários que travaram a população. E veja bem, voltando no negócio da ambição, uma cidade que nem a Márcia estava citando, por exemplo, ela tem uma ambição de crescimento do todo. Então nós vamos vender pé de moleque, alguma coisa assim, nós vamos ser o melhor no pé de moleque aqui, e a cidade inteira fica envolvida nesse projeto, e todo mundo cresce em cima daquilo. Agora, o exemplo que você deu é um exemplo de Estado brasileiro que, apesar de ser gigante, de ter uma mão de obra que poderia ser muito mais bem aproveitada, é um Estado que infelizmente, foi abandonado. E ali você tira 5% da população que é multimilionário e 95% da população que vive dependente. Entendeu? Então, assim, calhou de ser o exemplo, mas infelizmente é assim que a gente vê hoje em dia, né? E aí volta no que eu estava falando, a gente está vivendo uma oportunidade gigantesca, sem falar que é eleição, vamos esquecer isso. A gente tem uma oportunidade de informação que essas pessoas podem voltar a ter a ambição de antigamente. Não, por que não? Porque eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ter meu filho estudando em grandes centros, eu quero poder viver melhor. A ambição passa. E também tem outra. Muita gente fala, pô, a ambição é uma coisa ruim. Não, Não, pelo contrário. muito pelo contrário. Entendeu? Não, aquele cara é muito ambicioso. Não. Mas isso foi estigma que foi colocado, né? Aí vira o ambicioso caricato do empresário malvadão, né? Que é o cara que passou durante 50 anos na novela das 8. Exato, Então, o exato. povo foi ensinado a acreditar que o empresário era ambicioso, malvado, sem vergonha. Como hoje, se a gente falar, ó, político é sempre corrupto. Ponto. A gente nem conhece o cara, mas a gente acha que ele é. Entendeu? Então, assim, falavam que demorava muito para educar uma população, principalmente 200 milhões de habitantes. Então, esse demorava muito, passou. E demorou tanto, só que educou. Hoje a gente vai ter que deseducar do jeito que era para tentar transformar, né? Para poder crescer, não sei lá, num outro rumo. É isso. A conversa está ótima, mas precisamos ir para o bloco final Mas do já? nosso episódio. E aí, rápido. Márcia, no final, organizações são feitas de números e pessoas. E decisões são tomadas por quem precisa sustentar as duas coisas ao mesmo tempo. O que é essa questão de números e pessoas? É, acho que o fator humano extremamente vinculado aí a trazer o resultado que o empreendedor, né, deseja. E de qualquer forma, a gente tem, né, falando muito aqui de IA, tecnologia, mas você tem ali sempre esse fator para, no final do dia, né, trazer esse número, tá perto, tá próximo, porque a venda ela acontece por aí. Então é muito sobre isso, eu trago essa frase falando justamente um pouco da minha formação em psicanálise e economia. Eu sempre digo que eu nunca imaginei que em algum momento isso fosse convergir, mas é muito de encontro a esse lugar. Se não tiver pessoas, né, liderança principalmente, e essa liderança não tiver visão e saber, né, alinhar da equipe as metas, para onde precisa ir, qual é o rumo, né, qual a jornada, no final do dia você não tem resultado, né? E é tudo sobre isso. Muito bom. Então, com essa resposta, queremos agradecer Márcia Cunha por ter nos honrado aqui com sua presença e aceito o nosso convite. E esse foi mais um Vida do Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Até o próximo. Boa semana. Deus abençoe.